Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Muito bom dia, que a bênção, que a graça de Deus nessa manhã alcance a tua vida e a tua família. Quero nesse momento, nesse instante, clamar ao Senhor que as mãos do Eterno estejam estendidas sobre você e nesse novo ano de 2024 nós possamos colher do Senhor as melhores bênçãos, a companhia dEle, a proteção e a guia dEle constante em todas as nossas decisões. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 46, o versículo 3 e o versículo 4. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Vós a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. O Deus que nós servimos, é necessário buscá-lo todos os dias para que nós possamos conhecê-lo pessoalmente. Porque o Deus que nós servimos é completamente diferente dos deuses feitos por mãos humanas. Os deuses feitos por mãos humanas, para que eles saiam do seu devido lugar, é necessário que alguém o transporte. Se porventura alguém mudar de uma casa para outra, de um apartamento para outro, é necessário colocar dentro de um carro, e naquela época era necessário colocar em cima de um animal para que ele pudesse ser transportado. Mas o Deus que nós servimos, Ele é vivo, Ele é real, Ele anda à nossa frente, e Ele quer conduzir a nossa vida. Ele conhece melhor a nós mesmos do que nós nos conhecemos. Ele conhece todo o futuro. Antes de nós tomarmos alguma decisão, Ele já sabe o que de fato irá acontecer com a nossa vida. Ele envia os seus anjos ao nosso redor, à nossa frente, para nos conduzir, nos amparar, nos proteger e livrar de todo mal. Quando nós colocamos a nossa vida nas mãos desse Deus, Ele luta as nossas batalhas, Ele busca nos salvar em toda e qualquer circunstância, quer manter contato conosco em todas as situações. Concluindo o capítulo que nós estamos analisando nessa manhã, nós podemos observar que o profeta Isaías usa todos os seus argumentos para levar a nação de Israel a entender que não vale a pena se curvar diante de Bel. Bel quer dizer Senhor, como também Baal significa Senhor. Através da sua profecia, Isaías estava tentando levar a nação de Israel a compreender que abandonar o verdadeiro Deus para se curvar diante de deuses que poderiam ser transportados dentro de uma mala ou em cima de algum animal não valia a pena, era perda de tempo. Nos momentos de crise, nos momentos de dificuldades, curvar-se diante desse Deus morto, feito por mãos humanas, não valeria nada. Teria que de fato clamar para o Deus Criador dos céus e da terra, porque somente Ele pode intervir e resolver os nossos problemas. Bel era o Deus dos babilônicos. Os babilônicos costumavam anualmente ir adorar ao Deus Bel, e muitas vezes eles levavam uma representação em cima dos seus animais para se encontrar com um Deus Bel, que era uma estátua muito maior do que a réplica que eles estavam carregando. Mas nos momentos em que os babilônicos passaram por dificuldades e foram cercados pelos assírios, o Deus deles não conseguiu livrá-los dos seus adversários. Babilônia caiu porque não tinha um Deus à altura para lhe proteger. A história deixa bem claro que um século depois, quando o rei da Síria investiu as suas forças militares contra a Babilônia, ele a venceu, ele destruiu Babilônia. E foi ele mesmo que levou no seu despojo de guerra o deus Marduk, um dos deuses dos babilônicos, um dos deuses em que os babilônicos confiavam e acreditavam que ele poderia os livrar de todo o mal. Mas no momento da crise, o Deus dele foi transportado, foi levado, foi derretido e foi transformado em outras formas. Deus, através do profeta Isaías, estava falando com o seu povo: o mesmo irá acontecer com vocês. Se vocês se curvarem diante desses deuses, vocês irão fracassar. Vocês irão cair. No momento da crise, eles não poderão livrar vocês. Eu posso salvar vocês. Eu já tenho carregado vocês desde pequeno.
Foi eu que chamei Jacó, foi eu que chamei Isaac, e dessa linhagem formei essa grande nação. Somente eu posso ser a solução para todos os seus problemas. Mas a nação de Israel mantinha o seu coração fechado diante dos seus planos e os seus propósitos e queria viver independente do Senhor. Enquanto os babilônicos, quando iam para alguma viagem distante, eles levavam dentro das suas bagagens uma réplica do seu Deus, para que esse Deus pudesse lhes proteger, lhes amparar e livrá-los dos males no meio do caminho. Deus estava dizendo para a nação de Israel: sou eu que levo vocês nos braços. Olhe para os deuses dos babilônicos, é eles que carregam o Deus deles, mas é diferente conosco. Sou eu, o Deus criador de todas as coisas, que tenho levado vocês sobre as minhas mãos, sobre as minhas asas. Eu os tirei do Egito e os levei para a terra prometida e os estabeleci ali, e quero que vocês alcancem maiores bênçãos, mas precisam confiar em mim. Isaías capítulo 46, o versículo 9, a Bíblia diz o seguinte: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, e eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. O desejo de Deus para a nação de Israel é que ele jamais se esquecesse do que Deus tinha feito com os seus antepassados, com os seus patriarcas, com aqueles homens pelos quais ele um dia chamou e fez promessas e assumiu aliança com a sua linhagem. A geração futura estava disposta a abandonar ao Senhor e se curvar diante dos deuses modernos. Eles acreditavam que Bel poderia fazer muito mais do que o próprio Deus de Abraão e de Isaac. Eles acreditavam que Marduk era um Deus muito mais forte do que o grande Jeová, o grande Eu Sou. Mas nesse momento, através do profeta Isaías, Deus estava a declarar a sua fidelidade para com o seu povo. Ele jamais iria abandonar os israelitas, ele jamais iria quebrar a aliança assumida com os israelitas. Até a velhice, Deus ainda estaria a cuidar. Embora os israelitas por muitos momentos estivessem falhado, caído, pecado, traído ao Senhor, mas a aliança assumida por Deus com o seu povo era real, ele era fiel. Ele jamais tinha negligenciado a sua liderança de abençoar e conduzir o seu povo. Se por algum momento eles passaram por momentos difíceis, foi por causa da escolha pessoal da nação de Israel em seguir a outros deuses. Não que Deus os abandonou, mas eles escolheram se prostrar diante de outros deuses e colheram frutos que não eram agradáveis. Os israelitas jamais deveriam se esquecer: quando uma madeira assume a forma de um ser humano ou de um animal, ou quando um metal também assume a forma de um ser humano, ou de alguma ave, ou de algum animal, essa réplica ela não pode ouvir, ela não pode agir em favor dos seres humanos, ela não pode realizar um milagre. Ele não tem sentimentos, ele não tem ação, ele não tem ouvidos. Apenas existe ali um material. Jamais um objeto feito pelas mãos humanas pode transformar o coração de uma pessoa, defender dos seus adversários, curar alguém no leito de morte ou salvar alguém quando está passando por momentos difíceis. Deus, nesse momento, através da boca do profeta, estava a advertir o seu povo e a chamar o seu povo para viver uma vida pessoal com esse Deus. Se eles abrissem o seu coração, receberiam a bênção de Deus e viveriam uma vida feliz. Mas se eles negligenciassem o convite do Senhor, estariam à mercê das suas próprias escolhas. Nós jamais deveríamos nos esquecer, quando em algum momento nós somos assediados a abandonar o Senhor para encontrar paz, alegria, conforto longe do Senhor, nós deveríamos repudiar. Porque jamais conseguiremos viver uma vida feliz, paz, segura, longe do Senhor. A verdadeira paz, a verdadeira satisfação, a verdadeira alegria nós só conquistamos ao lado do nosso Deus. Todos aqueles que tentaram viver uma experiência espiritual longe do Senhor sofreram, caíram, choraram e acabaram perdendo a sua própria vida. Nesse capítulo nós vemos Deus, através do profeta Isaías, fazer um convite pessoal ao coração de uma nação. E eu entendo que hoje cada um de nós precisamos também nos render ao chamado do nosso Pai. Deus, através de Ciro, traria libertação para o seu povo que estava em Babilônia. Era a palavra de Deus de trazer de volta uma nação que tinha se rebelado contra o Senhor. Mas ao voltar para suas casas, eles deveriam compreender a grande verdade. Quem de fato traz a libertação
Quem verdadeiramente nos salva é o Senhor. Somente Ele tem esse poder. Nenhum outro nessa terra pode fazer nada por nós. Mas se nós entregarmos a nossa vida nas mãos do Senhor, seremos salvos, seremos libertos e alcançaremos as bênçãos de Deus na nossa vida. No capítulo que nós estamos analisando nessa manhã, nós encontramos a mensagem principal: Deus é real, Ele é vivo, Ele é soberano, os seus atributos lhe tornam Deus, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é autoexistente, nele existem todas as características que pertencem a Deus, é a razão pela qual nós precisamos a cada dia amá-lo, servi-lo e entregar a nossa vida nas mãos desse Deus sem reserva. Todo aquele que vive exclusivamente para o Senhor receberá a bênção do Senhor. Aqueles que vivem para essa terra irão fracassar, irão cair e viverão na ruína. Ninguém consegue atrapalhar os propósitos de Deus. Ele age diante dos seus princípios eternos para salvar o ser humano. Satanás não tem poder de impedir a ação de Deus. As hostes demoníacas não conseguem conter a palavra e o poder de Deus. O que nos cabe como seres humanos é abraçar a palavra do Senhor, é aceitar a sua vontade, é deixarmos ser conduzidos por Ele. Aqueles que se submetem à vontade do Senhor terão uma vida feliz, alcançarão a bênção do Senhor e um dia estarão na Nova Jerusalém vivendo com Deus eternamente. O chamado nesse capítulo é um convite muito pessoal a cada ser humano que vive nessa terra, a cada pecador, abrir o coração, aceitar o Senhor, receber as suas orientações divinas para viver uma vida feliz. O que nos cabe a cada dia é vivermos de acordo com a vontade do Senhor. Se nós sonhamos ter vida eterna, paz, alegria, satisfação na nossa caminhada, nós precisamos sempre ter a garantia de que Deus está ao nosso lado. Hoje é momento para nós analisarmos a nossa vida. Se porventura na nossa caminhada descobrirmos que não temos andado ao lado do Senhor, esse é o momento de convidá-lo, permitir que Ele conduza a nossa vida e a nossa caminhada será marcada pela presença dEle e viveremos uma vida extremamente feliz. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Reconhecemos a Tua soberania sobre cada um de nós. Queremos a cada dia viver exclusivamente para o Senhor. Nos toma nas Tuas mãos, perdoa os nossos pecados, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.